A paz do Senhor, aluno EBD. Estamos reunidos mais uma manhã dominical para aprendermos a palavra do Senhor. Hoje a nossa aula de número 10, cujo título é Rendendo Graças ao Senhor. Antes de começarmos, eu quero mandar mais alguns abraços para os nossos alunos espalhados pelo campo Ademauá. Hoje o nosso abraço para os alunos da Ademauá Ouro Fino, Ademauá Aeroporto, Ademauá Nova Mauá 1 e Nova Mauá 2. Que Deus abençoe e continuem conosco. O texto áureo da nossa lição encontra-se no Salmo 118, verso de número 1. E diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Objetivos da nossa lição: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta sua igreja. Os textos de referência estão no Salmo 118, nós faremos a leitura de alguns versos. Diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vamos começar falando sobre o tópico de número 1, e para isso eu convido o professor Wesley. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor a todos os professores que compõem essa aula. Estender essa paz também a você, querido aluno EBD. Antes que eu inicie o meu comentário sobre o tópico de número 1, eu quero lhe fazer um convite. E o convite é que você se inscreva no nosso canal. Aí do seu lado direito você vai observar que tem um sininho. Ative esse sininho, porque todos os domingos pela manhã você vai receber uma notificação da nossa aula. Além da plataforma online, nós temos também o nosso Instagram e o nosso Facebook. Vai estar aí na descrição do vídeo. Sinta-se à vontade, se inscreva. Ajude-nos a difundir a palavra de Deus, tanto pelo Brasil como pelo mundo. Bom, um dos principais objetivos dessa lição, que está relacionado ao tópico de número 1, é que nós possamos apresentar as características do Salmo 118. E para apresentar essas características para os irmãos, eu busquei algumas fontes. E dentre essas fontes, busquei a própria Bíblia Sagrada, e também o escritor e teólogo muito conhecido pelos irmãos, que é o Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon ele chega a dizer que, como característica do Salmo 118, que é muito difícil que este salmo não tenha sido escrito pelo próprio Davi. Spurgeon também chega a dizer que este salmo é um salmo messiânico. Se você observar aqui no versículo 22, diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. São características equivalentes ao nosso Messias. Spurgeon também dá como característica do Salmo 118 que ele possa ter sido cantado na reedificação do templo. Agora não mais Spurgeon, mas o escritor, ele fala sobre a palavra Halel, que é uma expressão que quer dizer louvor. É uma derivação da palavra louvor em hebraico, tendo existência também a palavra Yadá e a palavra Barak. Mas o Salmo 113 ao Salmo 118, eles têm como característica para o próprio Salmo 118, ele ser o Salmo de Halel, ou seja, o Salmo de louvor, o Salmo que rende graças ao Senhor. E o escritor, ele coloca duas referências aqui na revista, que é em Marcos capítulo 14, versículo 26, e Mateus 26, versículo de número 30, que fala sobre uma espécie de cântico.
E neste cântico, Jesus esteve presente. Alguns escritores e alguns teólogos chegam a dizer que este cântico foi entoado como o cântico de Hallel pelo próprio Jesus Cristo. Uma das principais características do Salmo em si, do povo judeu, é agradecer ao Senhor. Não é novidade para os irmãos saber que o povo judeu foi um povo muito oprimido, um povo que sofreu muito. Basta buscar a história, tanto na Bíblia Sagrada quanto na humanidade. Só que o Senhor, todavia, esteve ao lado de Israel. O Senhor sempre os livrara, o Senhor sempre deu livramento a eles, os ajudou, esteve presente com eles. Então o povo achava por bem fazer o quê? Salmodiar. E dentro dos salmos eles faziam o quê? Eles agradeciam, eles eram gratos ao Senhor. E trazendo isso para nossas vidas, como é importante sermos gratos ao Senhor, bendizer o seu nome, pela sua bondade, pela sua benignidade, todos os dias. Este é o meu comentário sobre o tópico número 1 e retorno ao professor Orlando. Que coisa boa aprender sobre o Salmo 118. E a gente já aprende logo que o povo começa a louvar ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem oferecido, por sua bondade e seu socorro. Nós vamos agora para o tópico de número 2, que vai falar sobre o caráter de Deus. Para isso, eu vou convidar o professor Eliseu. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor aos demais professores que aqui estão. A paz do Senhor a todos aqueles que estão acompanhando a nossa aula. Espero que todos estejam bem, que as vossas famílias também estejam bem, com a graça de Deus. Bem, o meu tópico é o tópico 2, e neste tópico ele se inicia falando do caráter de Deus. Lendo aqui o comentário feito pelo escritor, ele se inicia dizendo: o Salmo 119 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor, em decorrência das características que compõem o seu caráter. Para iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é caráter. No dicionário, caráter, ele tem alguns sinônimos. Um dos que eu marquei foi qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa. Outro, os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Eu quero que você, aluno EBD, que você grave este ponto. É o modo de agir e sentir de um indivíduo, de um povo. Nós somos o povo de Deus e servimos a um Deus, como diz no tópico 2.1, um Deus que é bom, genuinamente bom. E bondade também tem como significado qualidade de bom, boa ação, benevolência e clemência. Tudo aquilo que Deus faz em todo o tempo, ao longo de toda a história, é bom. Deus é bom, Deus é genuinamente bom, é um dos seus atributos. Porém, nós, como povo de Deus, nós também temos que ter essa característica. Nós também temos que ser bons. E aqui, pegando um pouquinho do significado da palavra bondade, um dos significados é boa ação, o outro é benevolência, clemência. Benevolência quer dizer boa vontade para com alguém. Deus, em todo o tempo, independente da nossa situação, independente daquilo que fazemos e principalmente independente daquilo que somos, Deus sempre nos olha com um olhar de amor. Deus sempre nos olha com o olhar de alguém que espera algo melhor de nós. Deus, ele vê as nossas falhas, sim, ele vê as nossas falhas, mas em sua bondade, ele olha para nós e nos dá sempre, a cada dia, uma nova chance. Mas nós, como seus filhos, e principalmente nós, como seu povo, também temos que ser benevolentes no nosso dia a dia. Nada adianta ter fé se nós não tivermos obras. É isso que a Bíblia nos diz. E nós temos que ter bondade. Nós temos que ser bons em nossas ações, não apenas no nosso discurso. Um outro significado de bondade é a palavra clemência. E aqui, quando eu li sobre isso, isso também me fez refletir, porque clemência, o significado é disposição para perdoar. Deus é bom, porque além de nos olhar com olhar de bondade, ele também é um Deus perdoador. Todos os meses, quando nós nos reunimos para a Santa Ceia,
tem um momento que eu acho dos mais lindos, que é quando toda a igreja, aqueles que se sentem de alguma forma acusados, levantam as suas mãos e pedem perdão para toda uma plateia, para todo o povo que ali está. E estes, aqueles que não se levantaram, eles, em nome de Jesus, declaram que aqueles que se levantaram estão perdoados. Nós queremos ser o povo de Deus, nós devemos ser bons, nós devemos a cada dia exercitar a bondade, mas nós também temos que ter disposição para perdoar. Isso é fácil? Não, mas nós servimos um Deus que a todo dia Ele nos capacita a nos tornarmos melhores. Segunda característica, benignidade. Deus é um Deus benigno. Benignidade, um dos seus significados é a característica daquele que transmite bondade, ternura e serenidade em suas atitudes e comportamentos. A benignidade também significa benevolência. O Salmo diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. A palavra benignidade e bondade tem significados muito próximos. Por vezes nós até confundimos uma e outra. Mas alguns chegam a dizer que a benignidade é a bondade em ação. Nós devemos seguir o exemplo de Deus. Em algumas traduções, como diz aqui o comentário, a palavra benignidade é traduzida por graça, misericórdia, amor. Todas estas são características de um Deus que é bom, de um Deus benigno, e nós, como seu povo, também temos que ter essas características. Como eu disse anteriormente, isso não é fácil, mas é um trabalho diário. Da mesma forma que todos os dias nós temos que estar nos pés do nosso Deus, criarmos intimidade com Ele, aprendermos os seus mistérios, todos os dias também nós devemos orar e pedir a Ele que, Senhor, nos torne benignos, nos torne bons, que mais do que a nossa fala, os nossos atos, as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas testifiquem que nós somos sim o povo de Deus. O tópico 2.3 fala do Deus que escuta. Nosso Deus, Ele está sempre atento em todos os momentos. Deus, Ele nos ouve, Deus, Ele nos escuta. Mas aqui no Salmo 118, fala de um Deus que escutou o seu povo e atendeu. E isso é maravilhoso. Mas nem sempre Deus vai nos atender. Isso não quer dizer que Ele não nos escuta. Deus nos escuta sim. Só que Ele, como Pai, Ele sabe, diferente daquilo que nós queremos, Ele sabe daquilo que nós realmente precisamos. E um dos textos de referência que é citado aqui na lição, fala de Mateus no capítulo 7, no verso 7, e uma coisa que chama bem a atenção, do 7 ao 11, na verdade, o que chama bem a atenção é que Jesus Cristo faz um questionamento. Ele diz o seguinte: olha, se a criança pede ao seu pai pão, porventura o seu pai não daria pedra? E esta questão do pão é algo bem interessante, porque pão fala de algo que é fundamental, o alimento para a nossa subsistência, para que nós possamos nos manter vivos. Deus, Ele nos escuta, Ele atende o nosso clamor, desde que seja o tempo dEle, desde que seja a vontade dEle, independente daquilo que nós dizemos. Por vezes nós dizemos coisas até sem sentido, mas Deus, Ele não liga para isso. Deus, Ele quer que nós clamemos a Ele, que nós tenhamos contato com Ele por meio da oração. Mas, se em algum momento Deus não lhe atendeu ainda, fique tranquilo. Deus tem o tempo certo para fazer cada coisa em nossas vidas. Mas também tenha consciência de que, por vezes você vai clamar, nós iremos clamar, Deus vai nos ouvir, mas Ele não vai nos atender, porque aquilo não é o que realmente precisamos. Não, aquilo que talvez nós queremos, na frente, pode nos servir como pedra de tropeço. Então tenha isso em mente. Sejamos bons, exerçamos a bondade e tenhamos a certeza que Deus nos escuta em todo o tempo. Mas vamos obedecer a sua voz. Se Ele nos escuta, mas não nos atendeu, calma. Ao tempo certo, se for da sua vontade, Ele nos atenderá. Mas se Ele não nos atender, fique ainda mais tranquilo. Porque se Ele não nos atendeu, por Ele ser tão bom assim, pode ter certeza que Ele fez aquilo que é melhor para todos nós. Que Deus os abençoe. Que coisa linda. Um Deus que é bom, que é benigno e que nos escuta.
Além de aprendermos, nós estamos ouvindo a voz de Deus aqui nessa manhã. Mas a gente ainda tem o tópico 3 para tratar e vai falar sobre o agir de Deus. E para isso eu quero convidar para a nossa conversa a professora Taline. A paz do Senhor, minha amiga. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do ser aluno EBD que nos acompanha em mais um domingo. É isso mesmo, vamos falar sobre o agir de Deus. E nos tópicos anteriores, o professor Eliseu falou de 2 atributos de Deus bastante falado nesse salmo, que é a benignidade e a bondade. E aqui no tópico 3, nós vamos render graças ao Senhor pelo seu agir com o ser humano. E isso acontece de 3 formas. Vamos à primeira? No Salmo 118 e 27, o escritor nos conta que Deus age em nós, nos concedendo a sua luz. A Bíblia de Estudo Plenitude, na versão da linguagem de hoje, registra: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Em hebraico, luz significa iluminar, brilhar ou ser iluminado. E desde o nascimento, o ser humano já é exposto à luz. Exemplo disso é a nossa visão. Quantas vezes a gente está em um quarto escuro, entramos e aí de início a gente não consegue ver nada. Segundo estudiosos, a nossa pupila dilata de 2 a 8 centímetros, abrindo cerca de 30 vezes, para que a gente consiga enxergar ainda melhor. Mas mesmo assim, ainda fica difícil de enxergar, não é? E aí o que a gente faz? A gente liga a luz e tudo melhora. Na luz, tudo fica mais claro. E assim acontece com o ser humano. Sem a presença de Deus, a gente está como se estivesse no quarto escuro. As nossas pupilas até podem se dilatar, procurando uma maneira de enxergar melhor. Mas aí vem a luz de Deus. E como o comentarista nos fala aqui na lição, em 1 Pedro 2:9, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É maravilhoso quando a gente vive na luz de Deus. Conforme a lição ainda, o comentarista Champlin nos diz: Deus nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. Hoje não vivemos mais nas trevas do pecado, conforme João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o salmista ainda fala no Salmo 18:28, o meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Então, o primeiro modo pelo qual nós vemos o agir de Deus na nossa vida é nos concedendo a sua luz. Vamos falar agora do segundo meio? A segunda forma que vemos o agir de Deus, conforme o comentarista nos fala, é nos concedendo a sua força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns estudiosos, esse versículo é a citação do cântico de vitória que Moisés cantou após atravessar o Mar Vermelho, conforme Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Certamente, o salmista conhecia essa passagem e percebeu que somente pela força de Deus o povo conseguiu atravessar o Mar Vermelho. Eu ouso dizer que se não tivesse sido a mão poderosa de Deus agindo pelo povo hebreu, eles teriam sucumbido ali mesmo. Mas que bom que Deus agiu, como diz o tópico 3.2, dando a sua força. E a gente, quando procura se fortalecer no Senhor, nós somos vitoriosos. A gente enfrenta os dardos, a gente enfrenta o Mar Vermelho, a gente enfrenta Faraó, porque nós temos a força do Senhor conosco. E por falar em força, nós não tínhamos como não lembrar de Filipenses 4:13, que nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é engraçado pensar que o autor desse versículo, que foi Paulo, alguns estudiosos dizem que quando ele escreveu, ele estava preso.
entre 57 e 61 depois de Cristo. E alguns versículos antes ele diz: eu sei passar necessidade, sei passar aperto, eu sei estar feliz, eu sei estar triste, mas apesar de tudo isso, eu posso todas as coisas, pois eu tenho um Deus que me fortalece. Então não sei como você está nessa manhã, se você está feliz, se você está triste, talvez preocupado, talvez desanimado. Eu não sei como você está, mas eu digo como Paulo disse aqui em Filipenses: se você tiver o Senhor que te fortalece, você pode estar passando por qualquer coisa, mas Ele é a tua força. E aqui finalizamos o tópico 3.2. A terceira forma que vemos o agir de Deus nas nossas vidas, conforme o comentarista nos menciona, é como pedra angular. O salmista declara no verso 22: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O professor Wesley nos citou no tópico 1, né? Que esse trecho era um trecho messiânico, citado até pelo próprio Jesus mais à frente. Mas aqui o comentarista nos informa o seguinte: a pedra de esquina, ou pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. Então a pedra angular nada mais é do que uma pedra, que era a primeira que era assentada, e em cima dela as demais pedras eram edificadas, eram construídas. E aí, quando os construtores iam procurar essa pedra, eles selecionavam a pedra mais forte e rejeitavam aquela mais fraca. E por que, professora, está ali nessa comparação? Provavelmente, quando o salmista escreveu esse verso, escreveu esse salmo, Israel estava sendo desprezado. E aí, esse termo era utilizado como um ditado. Então, Israel, para alguns inimigos, era considerado a pedra que não servia. Mas Deus é tão maravilhoso que Israel, que era desprezado, se tornou a nação escolhida mais à frente. E o verso 23 nos fala como isso aconteceu. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, no tópico 3, nós vimos que o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois Ele concede a luz, Ele dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus! O nosso Deus é a nossa pedra angular. Que Ele seja a tua força nessa manhã, que Ele seja a tua luz e que Ele seja a pedra angular da tua vida. E aí, você anotou? Que aula abençoada! A gente começa aprendendo característica do Salmo 118, um salmo de louvor que expressa gratidão. Depois a gente aprende sobre características de um Deus que é bom, que é benigno e que nos escuta. E aí a gente encerra aprendendo sobre o agir de Deus. Ele nos dá luz, Ele nos dá força. E como é especial saber que Ele não nos rejeita, apesar das nossas limitações. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a reunir a sua família. Nós vamos orar agradecendo por esse momento tão especial. Eu quero sempre lembrar que nós não vamos desconsiderar o momento difícil, o cenário complicado que a nossa sociedade está enfrentando. É claro que não. Mas nós estamos sempre confiando, acreditando que o Deus Todo-Poderoso, que continua no controle de tudo, Ele é poderoso para intervir nesse cenário. Eu quero orar por você que se encontra preocupado, temeroso, você que teve perdas, porque as perdas são dolorosas. Mas nós estamos aqui para louvar ao Senhor, não apenas pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é.
Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã de domingo, uma vez mais. Nós Te agradecemos. Algumas pessoas não entendem como agradecer diante de um cenário tão difícil. Mas o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos preservado, e mesmo diante das perdas, mesmo diante da dor, o Senhor tem confortado o nosso coração. Eu quero pedir agora por essa família que está reunida nesse momento. Eu quero pedir também, Senhor amado, por esses que foram sim surpreendidos e acometidos por essa tão triste enfermidade. Senhor amado, mas nós confiamos em Ti, nós somos gratos a Ti e reconhecemos que o Senhor é bom e que a Sua benignidade dura para sempre. Continua cuidando dos Teus filhos. Pai, quando vier a tristeza, quando vier o medo, quando vier o desespero, que a Tua palavra nos traga a calma, que a Tua presença nos conforte e que o Seu nome seja sempre glorificado. Continua conosco, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu reitero aqui o convite estendido pelo professor Wesley. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, continue participando conosco. Certamente nós vamos aprender juntos e Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Eu te aguardo na aula de número 11. Deus abençoe. Lembre-se sempre, a EBD AD Mauá é uma EBD feita para você. Que Deus te abençoe.